Ai, ai. E aí, Ser? Oi, Tranca, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Você está bem? Eu estou ótimo. Nossa, como estou bem. Até assusta, realmente. É um contraste muito grande. Fora isso, e você? Eu também tô bem. Ah, que bom. Ao que nos interessa, nos interessamos. E aos que não nos interessa, nos permitimos não nos interessar. O ato de permitir a si mesmo é de extrema importância, dada a condição de crenças verdadeiras serem condicionadas como familiares. E a crença familiar nada tem a ver com a crença dogmática, aliás, tem tudo a ver com a crença dogmática e nada tem a ver com discernimento e paz de espírito. Já a crença verdadeira e justificada se baseia no conhecimento, na experiência, na verificabilidade, na socio, na percepção social e na condição social do ser. O que é uma condição social? O ser é um ser, já é a condição social dele. E nada tem a ver com pertencimento ou não pertencimento, função ou disfunção. Só dele existir, ele já tem uma função social e uma posição social, dada a ciência social e a forma de ser, como uma posição ontológica do ser, compreende? Compreendo, Tranca, sim. Faz sentido? Então, não dá para o ser que tem uma crença familiar, ele por si só, o familiar dissociativa, tá? Que é onde ele não aplica a verificabilidade, por si só ele sofre, caso essa crença familiar seja dissociativa, dogmática, impositiva, ele não tenha posição de fala, que temos uma epidemia da ausência da posição de fala, que gera uma ausência de posicionamento mental e psíquico, o que por si só deixa falhas críticas na interação mediúnica e psicodinâmica dos seres que envolvem e se envolvem em fatores de pensamento dissociativo, se baseando em seus medos, receios e padrões não bons, né? Padrões que o dissociam da sua natureza e da sua forma de ver e ser o mundo à sua volta. Voltando aos aspectos iniciais, temos os modelos de ser, modelo de estar, modelo de sentir e modelo de favorecer a condição proposicional do ser e a condição de condicionar a si mesmo. E assim temos o ser que exerce uma dialética pessoal singular e estética. Um ser que estabelece sua própria ciência, sua própria forma de condicionar a maneira com que ele tem como objetivo fundamentar a arte de ser ele mesmo. Compreende? Muito bom, Tranca. Isso seria na primeira fase da vida, que é até os 26, 27 anos. Sim, faz sentido. Seria a primeira parte da vida seria estar exposto a muitas diferentes opções e informações para conceber essa dialética pessoal e estética, certo? Que fundamenta aí a arte do ser ele mesmo. Percepção, sensação, sensibilidade, sentimento e emoção. Aí entra julgamento e percepção. Então, a percepção tem duas escalas. A percepção dos sentidos e a percepção cognitiva. O que tem a ver? A percepção cognitiva ela vem de dentro para fora e a percepção dos sentidos vem de fora para dentro.
constituindo assim uma via de mão dupla, dada da emanação das emoções junto a esses fenômenos estéticos, né? O que é um fenômeno estético? É a percepção, ambientação e conhecimento familiar unido à natureza do ser. Aí a natureza do ser gera uma estética para aquela situação de conhecimento familiar justificado ou não. Quando não é justificado, é dissociativo, aí nós temos uma crise de expressão, porque é o dissonante, gera uma dissonância estética, e a dissonância estética é o princípio da ruptura cognitiva e da expressão do ser que não se enxerga e não pertence. Lembra que nós estudamos a formação do jovem, da criança e do adolescente? E aí a Sim, gente acabou aos 21 anos, agora vamos estudar a partir dos 21 até os 27. Dos 19, 18 até os 20, 20, 24, e dos 21 até os 27, mais ou menos tem essa zona aí cinzenta, sabe? De ser, não ser. Tem seres que desenvolvem a estética mais rápido, tem seres que não. Não importa. Até os 27, tá ok? ok. É, Então, oi? Tranca, antes da gente seguir, só para porque eu tô só para alinhar a definição do que é a dimensão estética, porque então desse jeito que você explicou, todos os fenômenos são então fenômenos estéticos, certo? Porque eles são fenômenos perceptíveis. É, quando analisado de maneira saudável, sim, porque levamos em consideração a natureza do ser. Aí entramos na metafísica do belo, na metafísica do sublime e na metafísica da beleza, que nada tem a ver com feio ou não feio, tá? Exatamente, Ou mas mesmo da ideia de ridículo ou algo do tipo. exato, então tudo que eu percebo é um objeto da dimensão estética, porque mesmo uma ideia, ela vai ter uma existência, digamos assim, E, estética, em termos de ser ideias que têm, hã, ressonância, que me assim como fazem os bem, princípios aristotélicos, e desses princípios ser fundido a lógica e a ética, né? sim, Sim. é, É agradável e puro, pois gera sensação de ser agradável e puro e paz de espírito. tá bom, então acho que eu entendi. E aí, nesse aspecto, não há o bom, nada tem a ver com o mal ou com o ruim, né? Aí nós dividimos, aí geramos uma ruptura na dualidade. Então, o bom e é um bom único para aquele ser. Se você curte aquele tipo de arte, a expressão artística do ser, né, de se ser ele mesmo, aí você vai ter ressonância e vai fazer parte daquele grupo, daquele jeito, com aquelas características. É uma questão de ressonância de gosto e condição. Não é mais um julgamento de valor, e aí o valor não sem vínculo a preço ou apreço. E aí tiramos o valor, a diferença entre preço e apreço de valor. E aí a condição do valor e a valoração se torna opinião e o apreço se torna expressão da própria natureza. Muito bem, tá certo, faz Aí sentido, você sai ok. de um princípio normativo de belo, que de maneira embrionária nós temos aí vários seres se expressando de maneira bem singular e até mesmo inovadoras, né, para o movimento social humano. Sim, sim, sendo eles mesmos. Então, estamos atrelando valor à sua origem de ser uma coisa mais uma palavra mais atrelada à coragem, a ser Isso. você mesmo, um ser de O valor, um ser manifesto do verdadeiro. sensível, o manifesto Tá. da ideia, né? O Uhum. manifesto do autoral,
do arbitrário, né, que aí sim, dentro do senso de estética, temos um livre-arbítrio, entende? Tá Então, certo. aí entendemos mais de onde vem esse princípio do livre-arbítrio e esses postulados que às vezes são usados sem um julgamento estético. Porque se você fala de estética, em paz de espírito tudo pode. Aí você entra na num campo jamais galáctico, jamais de quadrante. Você já entra num nível de civilidade diferente, né? Não é mais uma civilidade baseada em uma pirâmide de domínio de posses ilógicas, né? Inclusive, algumas ideias não são esteticamente agradáveis Não, não a fazem mim parte. Não há pessoalmente. filosofia ou caráter metafísico que tenha consequências dogmáticas. Não faz sentido, é tipo paradoxal. Então, não há dogma no conceito estético, porque não há regra dentro do conjunto de paz de espírito, não há regra para a filosofia da arte. Aí entramos em princípios poéticos, né? Onde a priori não temos uma condição que difere do belo. E aí entramos no princípio de vivência sem falta. Lógico que estamos aí parafraseando a filosofia humana, conceitos da Grécia Antiga, conceitos de Hegel, conceitos mais, talvez complexos para alguns, mas não, não dissociando, né, essa poética, né, para o estudo de si mesmo de maneira literal, trazendo uma narrativa pessoal e uma condição baseada na literalidade para que os seres tenham o entendimento da não generalização de fatores estéticos quando se compara um ser a outro, estão se comparando características e não os seres, né? Então você entende que as características podem ser comparadas, mas não os seres, e você resolve muita treta. Tá certo. E mesmo a comparação dos 2 seres, quando eu comparo 2 seres, eu estou comparando 2 seres em relação a mim. Isso não tem nada a ver, na verdade, Ou há algo também no com esporte, o né? Dois seres subjetivo daqueles estão, seres. por exemplo, dois seres, dois atletas estão correndo numa prova de 100 metros e um atleta chega na casa dos 9 segundos e outro na casa dos 9,5 segundos. Estamos comparando seres no quesito esporte de velocidade ali de corrida de 100 metros. Então isso é um fator estético comparativo. Mas então existe um fator estético ainda maior que é, por exemplo, eu não gosto de assistir essas corridas, essas Não coisas, tem então problema. aquele fenômeno não é um fenômeno estético que eu escolho para o meu relacionamento com o mundo, certo? É Não, isso? mas também concordo, e também a questão do mundo entender a estética dessa forma, mas não entende a estética quando se fala de igualdade dos seres. É algo estranho, a meu ver. Porque como não entendi estética no sentido da igualdade Porque dos os seres seres. são iguais em direitos. Sim, Isso é fácil de entender. Mas a estética, ela é usada, a filosofia da estética é usada no esporte, por exemplo. As regras do esporte devem ser seguidas, senão há injustiça. Isso é bem, o ser humano sabe fazer isso, bem, até, se não houver corrupção, né? Mas vamos focar no que funciona. E, e, e quando se trata de relação de direito humano para seres de convívio social, essa filosofia da estética não é compreendida, porque há preconceito, perseguição, perseguição religiosa, perseguição sexual.
Mas perseguição de uma série de jeitos, sendo que o direito humano são regras, aonde dentro das regras você pode avaliar a estética sem nenhum problema, porque a estética são características e uma certa assinatura artística do ser. Eu mas não entendo por que o humano compreende e respeita o esporte e não compreende e não respeita os direitos humanos, por exemplo. Na mas é verdade, eu porque sei por quê, mas não faz sentido. mas é porque aí teríamos que entrar na avaliação da estética das ideias. Então, por exemplo, a ideia, esteticamente falando, a ideia de dominação que sustenta as condições sociais como atualmente manifestas, onde o ser não é somente o ser também tem uma posição numa pirâmide social onde ele vai estar explorando ou sendo explorado, para Mas isso não faz acumulação de sentido, valor. porque tudo isso é quebra de regra. Exato, se Isso não analisarmos é essas estético. a toda ideia pode ser avaliada esteticamente. Então essa ideia de dominação, Não, não é estético, não porque a é estética ah, define o bem como bem, e não o bem comparativo ao mal. mas olha, essa parte é por isso que está me confundindo um pouquinho, porque etimologicamente falando, Você usa o termo se baseando nos estudos que nós estamos tentando dissociar para criar novos parâmetros. isso, então espera, eu estou tentando chegar aí juntinho. É porque etimologicamente falando, a palavra estética quer dizer perceber. Então tudo o que eu percebo, eu estou percebendo aquilo numa certa dimensão estética, uma dimensão de objetos, onde é possível objetificar, por exemplo, uma ideia para poder ser analisada e tudo. E- Então, a palavra estética em si não quer dizer algo ruim Não, ou bom, quer dizer algo que é perceptível. mas a filosofia da estética não equivale a algo ruim, porque nós estamos empregando isso com significado associativo e ponto. Porque aquele que leva em consideração fatores dissociativos fecha seus olhos e percepções mediúnicas e cognitivas da estética singular de cada um. É baseado nisso que a magia sobreviveu a tanta perseguição, porque aqueles que tinham preconceitos não enxergavam as sutilezas e as belezas da magia. Entendi, então agora estamos chegando. Então, na filosofia da estética, que é a filosofia do que se percebe, aí então vamos adentrar essa exploração das ideias do que, exploração no sentido bonitinho, associativo, de Sim, curiosidade, das ideias sobre o que é belo. E por isso isso. que, por exemplo, algumas, Aí entramos na algumas poética também, tradições, né? e isso que também, poesia é a beleza da palavra também. Mas é por isso, então, entramos nessas coisas da magia, de que algumas pessoas não conseguiam adentrar por E, ali, porque elas não conseguiam perceber a beleza daquelas sim. tradições. Tá certo, entendi. Então agora Então, acho que agora eu entendi. o julgamento dissociativo, cujo estado é passivo diante do belo, é, por definição, dissociativo. O que isso que significa? Por exemplo, você está sempre em atividade. Só não há atividade quando há medo. O medo na verdade, o medo é só uma interpretação da ilusão ou diminuição de uma atividade de expressão da alma. Então, aí nós estamos chegando no ponto legal. Quando a alma, de alguma forma, emana menos, a reação física, biológica, psíquica é medo. A passividade diante do belo, que é a estética do belo, a filosofia da estética do belo, ela gera contração e medo, e o medo gera padrões que você estava descrevendo quando há perseguição de seres, onde os seres humanos sabem respeitar a estética quando se trata de esportes, mas quando se trata de dinâmica social,
não sabem. As justificativas que você trouxe, eu concordo com elas, eu penso assim também. Mas quando se pensa que a aceitação do direito humano é inerente à encarnação, a ausência do direito humano não faz sentido. Aí, esse é o argumento que a gente usa para ajudar as pessoas, por exemplo. A pessoa chega e conta, olha, eu estou com problemas, eu preciso de ajuda, eu estou disposto, eu estou aqui querendo fazer a minha parte, o que eu faço para você me ajudar? Não tem o que a gente não possa fazer com esse tipo de postura. Então, nós vamos até o fim com todo mundo para trazer essa filosofia da estética. Porque não tem mais, nada mais aesthetic que um sorriso sincero em quem se sente bem com qualquer coisa. É ou não é, Juliana? É verdade, eu considero a ausência do direito humano algo feio. É feio, Igual, é sabe, você feio. estava falando do esporte, tudo, e tem aquela expressão jogo bonito, né? Um jogo bonito. Então, esse conceito da justiça como algo que é belo também, né? Sim, Acho que, pois é, a ausência do direito humano realmente não faz sentido, tranca. não faz porque sabe-se fazer diferente. Então é algo intrigante, é algo triste. Sabe-se fazer bem. Sabe se fazer diferente? Quem sabe fazer diferente, tranca? Todos, Todos nós? todos Hum, sabem, Mas então por que se manifesta? porque é vantajoso, porque é a ilusão da falta. Porque, por exemplo, eu não sei, eu só sei cuidar aqui do meu pequeno cantinho, o meu bunker, eu cuidar Mas você do sabe, não cantinho. sabe? Então Sei, você sabe fazer assim. mas eu não sei, digamos assim, no mundo coletivo, é, eu não sei como, por exemplo, parar uma guerra, Mas não foi sei. dado a você esse papel? Não, estou aqui só no papel, digamos, sabe, tem tem as moedinhas, eu estou aqui na moedinha de 1 centavo, se ela ainda existe. Isso. Então, Então você eu sou não, só uma pequena bolinha aqui, assim, exato. na E se eu chuva. te falar que quem está lá é, na posição de não manifestar guerra, se eu te contar que a pessoa sabe fazer diferente, você acredita? Na posição de Sabe? manifestar guerra, a pessoa sabe não manifestar guerra. Ela Ela sabe, poderia não manifestar guerra. então ela sabe, mas então, por que ela não, porque, porque era, então tem o desejo, ela deseja a guerra. Exato. Mas a aceitação do direito humano não é inerente à encarnação? Pois é, entende? Entende o paradoxo? Há uma corrupção, há uma mentira. Poxa. Mas e em que ponto essa corrupção, digamos assim, entra no sistema do ser? Porque se o ser está entrando, vamos supor, o Você espírito vê, você tem encarna, vantagem em detrimento do outro? se Não. eu tenho, Quando mas eu, tem, logo rever, não é assim? mas eu estou inserida num sistema que é baseado na exploração do trabalho de muitos e muitos e muitos, né? Eu sei, mas quando você, dentro da sua responsabilidade, percebe que está acontecendo isso, o que que você faz? Você Eu, sa- revê. eu revejo, sim, Isso, dentro do esse é o seu minha zona papel. de domínio, sim. É o seu papel. Por isso que a zona de domínio é tão importante, porque senão há uma hiperresponsabilização que também não é nada estético. Ficaria até difícil comer alguma coisa, porque até para comer se, Não, se então, aí não consome é, e outros aí produtos. se torna hipocrisia, não, não é Pois é. assim. É uma coisa bem mais dentro da sua zona de domínio. Por isso que demoramos tanto, olha quanto tempo estamos falando aqui, para poder ter condição de falar do bom e do belo sem dualidade.
É, Alguns anos. Tá? é. Realmente, parabéns para nós. Obrigado. Obrigado, é um trabalho muito bonito mesmo. Eu mereço todos os elogios. Dúvidas? Mas então, porque você falou que a condição social é que o ser é o ser. Então, minha condição social é que eu sou esse serzinho aqui, certo? Isso, Esse centro de expressão divina. é, E o meu pequenina, foco, o pequenino. Então, o pequenina, foco, você é bem pequenina mesmo, é. exato. Então, o foco é na minha pequena bolinha aqui, na minha pequena zona de domínio, onde eu vivo em paz. Justo. E em termos dos fenômenos estéticos e das emanações das emoções junto a esses fenômenos estéticos, o meu foco é o meu direito humano, certo? O meu direito humano de, de focar, sustentar, emanar, escolher, optar pelo, pelo belo, certo? Justo, justo, Ideias belas, não dar valor ao que não tem valor, certo? justo. Ah, valores belos, caminho das virtudes, etc. Então, essa bolinha pequenininha que eu represento passa a ser, então, uma bolinha que contribui para todo o planeta ser esteticamente melhor. Exatamente. Faz o seu, eu só com o meu, não, desculpa, faz o seu, que tudo funciona, e todo mundo faz o de cada um. Tá bom, mas então se eu vou lá tentar me inserir lá na treta lá do outro, tá bom? Então tá lá uma guerra lá do outro lado do mundo, né, lá outra treta. Mas se a minha paz se perturba, certo? Por aquilo que está acontecendo lá, então eu passo a, tipo, fazer parte, digamos assim, daquele conflito, é tipo como se eu internalizasse aquele conflito. Isso mesmo. Então eu posso aceitar que ali estão havendo violações dos direitos humanos severas, certo? Na minha opinião, aquilo lá é feio para mim. É, e é verdade, não? Mas que a responsabilidade são dos seres que têm influência e domínio sobre aqueles seres. Então, Isso, as diversas coroas ali envolvidas, a espiritualidade que guia e rege aquelas regiões, os eixos planetários, os anjos, tem uma grande produção para que tudo isso exista, certo? isso. Tá. E eu posso ser um manuzinho aqui no meu reininho, onde reina a paz. É bom, né? Tá bom. Não, porque você falou a emanação das emoções junto a esses fenômenos estéticos. Então, junto a esses fenômenos estéticos que eu percebo, hã, que a emanação das minhas emoções seja uma emanação de paz. Mas a parte que eu não entendi foi quando você falou a passividade diante do belo, o que que isso quer dizer? É quando o ser sente, se ele entra em pecado, né? Ele, quando você percebe o belo, você sorri, não é? Você se sente tocada, se sente em estado de graça. Tanto que a gente também tem o termo em português, que gracinha, né, que gracinha, que fofo. É, sim, faz sentido. Até que você pensa, né? Muito, muito bom. Aí, aí o ser, que toda vez que você contrai sua alma, o resultado é medo. Tá certo, foi essa parte que eu pedi. Toda vez que eu contraio a minha alma, é como se fosse um repúdio, certo? Eu Isso, contraio a minha alma, o resultado é medo. medo. Tá.
E aí, sentindo medo, eu vou reagir ao medo, filtrando estímulos, e isso vai gerar, inevitavelmente, padrões dissociativos. Tá. Mas aí, co- como, tá bom, senti medo. Estamos estipulando que toda vez que eu Aí eu sinto sinto medo, inveja, eu sinto raiva, eu sinto vontade de destruir o outro. não, mas vamos ficar no medo, sentir medo. Sentir Ah, o medo é ilusão. então aí, eu vou voltar lá no mapinha que você passou no início, que tem a percepção dos sentidos e a percepção cognitiva. A percepção dos sentidos é Isso, de fora para dentro e a cognitiva é de dentro para fora. Então, isso, a percepção dos sentidos, alguma coisa, algum sinal que veio de fora para dentro, eu respondi contraindo a minha alma, certo? E o resultado, isso. o que me conta que eu estou fazendo isso, é porque me deu sensação de medo. Você comprou aquela ideia externa que te Isso. dissocia da realidade. Tá, então eu posso, através da responsabilidade, certo? Escolher Sim, de dentro para fora, responder com qualquer ideia que eu possa oferecer que me coloque em posição de segurança de novo, porque a segurança é um direito humano inalienável. exatamente. Tá bom. Não é bonitinho? Muito sim, então, por exemplo, estou lá lendo o jornal e tem lá as tretas de violência. Então, eu posso pensar, olha, somos todos divinamente protegidos, eu sou divinamente protegida, então escolha a paz, escolha ver paz ao invés disso. Tá, Exatamente. tá bom. Mas isso inclui quando a pessoa, por exemplo, sente medo e aí tem insônia, isso tudo é a alma do ser se contraindo? Isso lógico, sim. Toda doença é alma contraída. Ansiedade, Todo, insônia, tudo, depressão, tudo. toda doença que você bem, tá, toda doença, uma virose é uma Então, contraindo. sim, sim. Você há menos potencial de alma ali. Hum, hum, hum. Mas então, como faz para a virose não acontecer? O vírus vem te visitar e você fala, ó, vírus, aí. Não, você está imerso em padrões dissociativos uma certa volatilidade da sua alma. O que você pode Aham. fazer é estar bem e sereno e cuidar de tudo e amar próprio e amar ao outro e fazer tudo dentro do que é possível. E aí você vai ter muito menos desses transtornos. Ah, tá certo. Inclusive porque provavelmente o corpo, se eu amo o vírus, né, ele não vai interpretar aquilo aí como um cabo de guerra, Não, aí mas passam também porque também não vai isso, se ver na obrigação de reproduzir, porque o que causa os efeitos são as células, hã, brigando. e reproduzindo o vírus, né, no corpo. É, Porque o e o vírus não vírus se para de reproduz sozinho. reproduzir. Interessante, O vírus interessante, pô. para de reproduzir e ele passa a só fazer o papel dele, tipo uma vacina. Então, nesse sentido, o direito humano mais fundamental de todos seria É que o reencarnar? vírus foi criado como vacina, né? Se você olhar para o vírus mesmo, não parece que alguém fez? Não, nem todos, tem uns que é porque os vírus têm diferentes formatos, né, Ah, depende de mas quem fez, né? tem um que parece um chipzinho. Tem um que é tipo vai ser alguém tá fez uma coisinha para te furar. Eu acho bonitinho. Que lindo, sim. Dimensão estética, olha só. Ó, mas então, o direito humano mais fundamental de todos, então, para a encarnação, é esse direito básico de ter uma existência onde a alma dele não está sempre não está se contraindo, Isso, uma vivência, uma existência, uma imersão, uma encarnação, onde ele esteja sempre expressando
a alma dele sem contração, tá. Hum, tá bom. Porque me parece que aí então, tendo isso sendo garantido, todos os outros direitos humanos encaixam em consequência, não? É, tá vendo? Como é brilhante, né, Olha, isso é brilhante, isso eu como eu gostei, sou eu realmente. gostou? Se você gostou, eu tô feliz, né, aqui a sua aprovação é essencial. Não, esse eu gostei, porque ficou bem simples. Olha Não, só. lógico que é simples. Tá bom. Então aí, se eu sentir medo, eu falo assim: "Ai, gente, a alma tá contraindo aí, ó, vocês vão ver, que isso". Pois é. Eu tô brincando, mas é isso mesmo? Sim, só que não precisa falar isso pra pessoa, né. Não, não, estava falando só de mim para quem me ouve, para os meios. Isso, Para quem me ouve quem me ouve no sentido quem me ouve, os anjinhos, a coroa, os cuidadores que me cuidam e nos cuidam e cuidam de tudo. isso. Tá bom, Que bom. tá bom, que bonito, gostei. Bonito, simples e belo. Não espere menos, aqui é só coisa maravilhosa. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo, bom dia pra quem tá ouvindo de dia e boa tarde pra quem tá ouvindo à tarde. E se não gostou, foda-se. Tá ouvindo até agora e não gostou? Porra, tomar no cu. Não Paz fique aí pra bus você. não fique buscando o que não é belo para você. Exatamente, porra, paz pra Ai, você, Tigana. gratidão, gratidão, tranca.